É o resumo do resumo do resumo. Tentei colocar o canal inteiro num vídeo só. Há mais ou menos uns 2 anos, eu acho, eu fiz um vídeo falando sobre as frases que narcisistas mais falam. Eu lembro que nesse vídeo eu começo falando que, óbvio, as frases que eles falam, obviamente outras pessoas em outras situações falam também, mas quando a gente passa por um abuso narcisista, algumas coisas ficam tão marcadas e isso pode servir de indício que você está vivendo um ciclo desses. Porque tudo que a gente tem é isso, um monte de peças que a gente vai tentando juntar nesse quebra-cabeças para tentar entender o que a gente está vivendo. Frase, comportamento, e é isso que eu tentei colocar nesse vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês. As etapas do ciclo e as frases e como isso acontece. Separei em 13 etapas do ciclo de abuso narcisista que vão acontecendo meio que tudo ao mesmo tempo agora, mas é óbvio que no começo a gente percebe muito mais evidente o love bombing, lá no final muito mais o descarte, e é assim que a gente vai separar o roteiro desse vídeo pra gente entender o que acontece em cada uma delas, quais são as frases que são mais evidentes, e aí quando você percebe que isso aconteceu, talvez você tenha vivido ou está vivendo um ciclo de abuso narcisista. E é óbvio que quando a gente fala em narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso não serve como um diagnóstico, mas serve como um guia de onde você pode estar inserido para que você possa buscar ajuda. Eu vou começar aqui pelo love bombing, óbvio, é o começo de toda a história. É quando o narcisista ou a narcisista, porque tanto faz, não quero ver comentários falando assim, mas homem também passa. Eu acho que esse canal deixa muito claro isso. Love bombing acontece ali logo no começo do relacionamento, é muito rápido, a característica é essa, muito rápido, muito intenso. E ele vem com toda essa promessa de amor, onde você acredita de fato que você encontrou a sua alma gêmea. Tudo aquilo que você esperou a vida inteira, todas as suas conversas com Deus foram atendidas. De repente você está diante de uma pessoa que te entende, que te completa e que verbaliza isso. Esse é o ponto. O narcisista, ele vem com frases do tipo: eu sou sua alma gêmea, eu sempre esperei por você, eu nunca senti isso por ninguém. E quando eles falam esse tipo de coisa, ainda que você sinta alguma coisa estranha, porque é estranho, e tem uma parte nossa da intuição que avisa que tem alguma coisa errada, é tão sedutor, é tão envolvente que a gente começa a se encantar com essa ideia. E quando a gente percebe, a gente começa a também achar que a gente sente. Eu acho que é minha alma gêmea. Eu acho que é. Você começa a acreditar que você também está sentindo aquilo. E começa a, de fato, a ter sensações que são muito intensas. No começo, ali no love bombing, o narcisista, ele vem normalmente com uma vitimização, ele vem com todo um histórico mais traumático, ele planta a ideia de que a ex é louca e que agora finalmente vai dar certo. Você é uma pessoa muito especial. Por acreditar que você está diante de uma pessoa especial, você começa a contar muita coisa para o narcisista. Coisas sobre o seu passado, sobre o seu presente e também sobre o seu futuro. Nessa etapa, o teu tempo fica muito reduzido, porque você está tão bem e essa pessoa te suga tanto, mas de uma maneira que parece positiva, mas ela te solicita tanto que você começa a ficar sem tempo para mais nada. Mas até aí é uma sensação prazerosa. Teu banho fica curto, mas você tá feliz. Você não foca no trabalho, mas você tá feliz. Você não presta atenção nos amigos, mas você tá feliz. O love bombing é um momento extremamente prazeroso, mas também confuso, porque é uma sensação que outros relacionamentos não te trouxeram. Aí a gente vai pro stalking. O stalking, diferente do que todo mundo pensa, não é só quando alguém fica te caçando. No começo do relacionamento, o stalking é super presente e é quando a vítima é colaborativa. O narcisista vai colocar na cabeça da vítima que ela deve participar ativamente do stalking dela. Então, ele faz coisas para a proteção dela. Eu estava preocupado com você. Me manda sua localização. Me avisa quando você chegar. Porque o narcisista, ele precisa ter mais controle sobre a vítima. Ele precisa saber como ela se comporta, como é que são os horários dela, como que ele pode condicionar essa pessoa. Então, quanto mais coisa ele fizer nesse sentido e mais a vítima for acreditando que aquilo é para
proteção dela, mais lá na frente ela vai estar fácil de ser manipulada. Então nesse momento ela acredita que é para proteção dela, então ela instala aplicativo no celular, ela manda a localização, ela mostra quando ela chega nos lugares, pega o celular e mostra, acabei de chegar, e ela tá fazendo um stalking ativo, ela participa do próprio stalking. Quando a gente pensa nas etapas do ciclo, tudo tá acontecendo junto, mas tem algumas etapas que ficam mais evidentes, como eu disse no começo. O espelhamento e a projeção, que eu vou falar agora, eles já começam logo no comecinho ali do relacionamento, mas eu vou explicar para vocês como que ele funciona, mas a gente percebe isso também no love bombing. O narcisista, ele faz o espelhamento, ele espelha a pessoa e ele projeta na pessoa tudo aquilo que ela deseja, e é óbvio que isso está muito ligado ao love bombing, porque senão o love bombing não seria possível. A vítima, ela tem desejos, ela tem sonhos, ela tem planos, então o narcisista, ele faz esse espelhamento, ele cria esse personagem perfeito para a vítima e ele projeta e ele devolve para a vítima tudo aquilo que ela sonhou. E para identificar esse espelhamento, são frases de identificação. Eu também gosto disso, eu sempre sonhei como você. Então, os planos da vítima, os sonhos da vítima, o passado da vítima, é como se as ideias fossem iguais. Aí que ela percebe que ela está diante de uma pessoa que é muito perfeita para ela. Quando ela fala sobre algum projeto futuro, ele fala, eu também. Eu sempre quis isso. Isso acontece muito no love bombing, mas o espelhamento a gente percebe por essa identificação. Eu também, eu sempre quis, comigo também, sempre foi assim, e a vítima acha que ela encontrou a outra parte dela. São os mesmos gostos, as mesmas músicas, as mesmas ideias, de repente ela está diante de um complemento. E aí a gente vai para uma parte importantíssima do ciclo que faz com que ele se torne possível, o isolamento. O narcisista isola a vítima e faz com que ela acredite que o mundo deles é o mundo ideal. Então ele começa a plantar na cabeça dela que as pessoas não gostam tanto de você, você não precisa desse trabalho, você nunca percebeu que tua amiga tem inveja, você nunca percebeu que fulano dá em cima de você, você nunca percebeu que querem estragar o nosso relacionamento. Então a vítima, ela começa a olhar, ela começa a estranhar pessoas que ela sempre gostou, o ambiente de trabalho que sempre foi ok, ela começa a olhar para aquilo tudo e ter uma certa estranheza, porque de repente ela tem sensações que são maravilhosas do lado desse narcisista, dessa narcisista, e esta pessoa que dá tanta sensação legal começa a apontar coisas que ela nunca tinha reparado, porque de fato essas coisas nunca existiram, mas ele começa a colocar um holofote em coisas como se aquilo fosse um grande problema e cria um isolamento. Muitas vezes a vítima sai do trabalho, ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos e principalmente ela vai se afastar de pessoas e situações que podem despertá-la. Lógico, tô tentando aqui colocar, como eu falei, é o resumo do resumo do resumo. É como se a gente pegasse tudo e colocasse num vídeo só. Então presta bastante atenção. Claro que tem muito mais coisa para falar, mas isso daqui eu acho que é de repente um resumão para quem vive tudo isso, ou um start para quem de repente está caindo nisso e fala, uou, eu acho que eu estou vivendo uma situação dessas. Tem muito mais coisa aqui no canal, obviamente, mas é para vocês entenderem como é que funciona esse ciclo. Aqui no canal tem mais de 500 vídeos, eu acho, eu já nem sei mais quanto que tem. Tem o curso também, Universo Narcisista Dinâmicas Amorosas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar e entender mais. É óbvio que tem toda a explicação de como funciona essa dinâmica. Enfim, a ideia deste vídeo é fazer um apanhado de como funciona tudo isso de um jeito muito, muito, muito resumido. Para quem quiser se aprofundar, o link está aqui na descrição do vídeo. Aí a gente vai para uma parte complicadíssima. Todas as partes são complicadas. Todas as partes são complexas. Mas a gente vai pro future faking. Narcisista, ele fica o tempo inteiro... Sabe aqueles desenhos onde fica puxando a cenoura que você acha que você vai conseguir alcançar e você nunca alcança? O future faking é essa criação de futuro falso. Falsear o futuro. Esse futuro que nunca chega. E como ali no começo do relacionamento tudo parecia tão perfeito e todos os sonhos eram iguais... Existiu a projeção, existiu o espelhamento, de repente você está diante de uma pessoa que é incrível e você começou a já ficar muito mais isolado, muito mais isolada. Quando o narcisista começa a fazer esse future faking, ele começa a fazer esse falsear de futuro, você começa
a andar em falso, você começa a pisar em falso. E isso faz com que você não caminhe mais sozinho. Aí a gente começa a entrar numa etapa do ciclo de abuso que é extremamente desgastante. Você já não tem mais a tua rede de apoio, você não é mais uma pessoa sozinha, porque mesmo que você se relacionasse com outras pessoas, você tinha os seus projetos, você tinha as suas ideias, você tinha os seus pensamentos. Agora não. Agora você já pensa com o outro. E o narcisista, ele fica sempre jogando pra frente. Um dia vamos, lá na frente. Mas é tudo movediço. Não existe uma coisa concreta. Se você tinha um sonho que era seu, ele se apropria desse sonho e agora ele joga sempre lá na frente. E dando a sensação de que para isso, você tem que se esforçar. Alguma coisa tem que acontecer. Então, mesmo que a vítima antes conseguisse ser uma pessoa que realizava as coisas, agora não mais. Não tá mais nas mãos dela. Ficou com os dois. E ele puxa. Quando tá chegando perto, puxa. Quando a vítima começa a se queixar disso, desse incômodo de não conseguir mais realizar as coisas, que seja uma viagem, que seja, sei lá, uma mudança boba, são sempre coisas que seriam alcançáveis. O narcisista, ele dá um farelinho e depois ele puxa de novo. Future faking é uma etapa extremamente desgastante e isso começa a acompanhar todo o relacionamento. É praticamente impossível depois haver alguma realização. O narcisista, ele puxa. Quando ele dá é sempre um farelo, é como se fosse uma amostra para que a vítima não reclame mais. Aí ela para de reclamar, ela fala, bom, eu tô sendo injusta, eu tô sendo ingrata, porque a gente tinha combinado de viajar, não deu pra viajar, mas pelo menos deu pra comer uma casquinha ali na sorveteria, então acho que eu tô reclamando demais. E esse futuro que nunca chega não liberta a pessoa, porque dá a ideia de que um dia ela vai ser feliz. E aí isso meio que se encavala com uma outra parte que acontece muito, que é a manipulação financeira. O narcisista, ele não pede as coisas, e aqui a gente tá falando do que acontece na maioria dos casos, porque sim, existem narcisistas que têm uma situação econômica muito maior e que aí vão controlar a vítima também pela manipulação financeira, ou seja, eles são os provedores dessa pessoa e eles prendem a pessoa nisso, mas normalmente o que acontece, o narcisista, ele faz com que a vítima sinta a necessidade de comprar coisas, de pagar coisas, de prover coisas, mas ele não pede, ele não deixa documentado, isso não está registrado, isso não está em lugar nenhum. É a sensação de que ela deveria fazer alguma coisa e ela faz. É como se o bem-estar dos dois, o sorriso dele, a melhora do relacionamento dependesse de alguma coisa que ela pudesse fazer. E ela vai lá e passa o cartão. Eu gostaria tanto de um dia ter um carro assim. E são coisas que às vezes são grandes. E a vítima vai e ela cria uma dívida para poder proporcionar aquilo para o narcisista. Às vezes ele coloca como uma história solta, que a ex fazia bastante coisa pra ele, a ex comprava bastante coisa pra ele, e a vítima fica com a sensação que ela deve se superar. Gaslighting é inevitável. Quem se relacionou com um narcisista não tem como não passar pelo gaslighting. O gaslighting é quando o narcisista faz com que a vítima duvide da sua própria sanidade mental. Ele confunde a vítima, a manipulação tá lá, as traições estão lá, e quando a vítima confronta, quando ela olha e fala, mas tá aqui, eu tô vendo, o print tá aqui, você me falou, você... Não, isso não aconteceu. Você tá louca, você tá cansada. A confiança é a base de tudo. Não dá pra viver sem confiança. Então essa ameaça de que não dá pra viver assim, de que você está desconfiando de mim, faz com que a vítima tenha medo de perder. E por ter medo de perder, ela silencia, ela para de olhar. E ela começa a questionar se de fato não é ela que está confusa, não é ela que está vendo coisa demais, porque como que é possível aquela pessoa que me tratava tão bem, aquela pessoa que me amava, aquela pessoa que era gentil, não pode ser. E muitas vezes ela para de olhar para as coisas. O gaslighting é uma excelente oportunidade para a pessoa sair do ciclo. Se a pessoa começa a confrontar, porque a dor de achar que está enlouquecendo faz com que a vítima comece a procurar por ajuda por este fato. Normalmente não é por desconfiar do narcisista, é por desconfiar de si mesmo. Então a vítima começa a dar print, ela começa a achar que tem alguma coisa errada. E quando ela vai adiante, pode ser uma ótima oportunidade de saída do ciclo. E aí a gente entra também na triangulação, que é quando o narcisista justamente coloca uma outra ponta, coloca um outro elemento. Normalmente a figura da ex, pessoas do passado ou pessoas do presente, pessoas que incomodam.
Quando uma pessoa não passa por esse ciclo de abuso, pode assistir esse vídeo e falar assim, gente, mas todo mundo falar de ex é normal. Não. Nesse contexto aqui, a gente está falando de uma profunda sensação de mal-estar. É absurdo essa sensação de mal-estar. Você pega uma pessoa que tinha uma segurança ok, uma segurança mediana, que conseguia conviver com coisas tranquilas e ela se torna uma pessoa extremamente insegura, complexada. Ele destrói a autoestima dessa pessoa, porque ele fica o tempo inteiro comparando, jogando a ideia da ex. A mesma ex que lá no passado ele colocou como sendo louca. Essas pessoas nunca somem. Até porque narcisista mantém contato com todas essas pessoas, são fontes de suprimento e que depois voltam a aparecer na história. Narcisista pode triangular com ex, com pessoas novas, com pessoas do passado, pode triangular com objetos, tornando mais importante, com situações, tornando mais importante, com animais, tornando mais importante, com pessoas imaginárias. Uma pessoa da televisão é provocar sensação de mal-estar na vítima, fazer com que ela se sinta menor. Alguma coisa que incomode a vítima, por exemplo, mulheres usando calça branca ficam lindas, mas em você não. E aí a gente junta com a desvalorização, que é justamente isso. Quando a vítima que lá no começo tinha sido colocada num pedestal, agora é desvalorizada. E tudo aquilo que ela confidenciou lá no começo, ideias, sonhos, planos, agora o narcisista usa para desvalorizar. Tudo que ele sabe que é importante para a vítima, ele usa para desvalorizar. É claro que a desvalorização, ela vem acontecendo, mas ela fica mais evidente quando a gente vai indo mais pro fim ali do ciclo, quando a gente começa a chegar perto do tratamento de silêncio, quando a gente está chegando perto do primeiro descarte, quando a vítima começa a ter uma sensação de que alguma coisa está mudando, não é mais aquela pessoa do começo do relacionamento. Então a vítima que estava no começo, ali no pedestal, uma pessoa que tratava super bem, começa a desvalorizar. As coisas que eram boas começam a ser desvalorizadas. O tão temido tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio é quando o narcisista pune a vítima com o silêncio. É um castigo imposto pelo narcisista. E isso não significa que a vítima tenha feito alguma coisa. É simplesmente uma punição completamente aleatória. E apesar de ser um silêncio, não significa que não vão existir frases, vão existir, mas todo aquele tratamento que antes existia para a vítima, que antes existiam conversas, que antes ficava a madrugada inteira conversando, que a vítima não tinha tempo para ela, no tratamento de silêncio, de repente tudo fica escasso. Essa pessoa que antes passava a madrugada conversando, agora ela manda uma mensagem, ela fica 2, 3 dias sem resposta, e quando vem, ela não é mais tratada pelo apelido que ela tinha, ele chama ela pelo nome. Existe uma comunicação, não é um rompimento, mas faz com que a pessoa tenha um profundo mal-estar e ela começa a pensar que ela fez alguma coisa de muito errado. É uma punição e ela fica o tempo inteiro tentando adivinhar o que foi que ela fez. E ela não chega a conclusão nenhuma porque o narcisista depois ele volta, ele afrouxa e ele volta a tratar ela bem. E ela pensa, bom, então eu acho que foi alguma coisa que eu fiz lá atrás, eu vou tentar não fazer de novo, eu não vou nem perguntar, porque se eu perguntar vai começar aquilo tudo de novo. E de repente vem um outro tratamento de silêncio. E ela começa a não entender o que foi que ela fez, porque toda vez que ela tenta perguntar, vem uma retaliação de novo. Então ela começa a pisar em ovos, ela tenta ficando a evitar o tratamento de silêncio. Extremamente angustiante, extremamente exaustivo, e aí a gente vai caminhando para o descarte. Ele não acontece normalmente uma vez só, existem os pequenos descartes e o grande descarte, e o descarte ele vem assim, sem explicação, a pessoa de repente ela foi descartada, assim, como lixo. O narcisista não atende, não quer mais e muitas vezes aparece já com uma outra pessoa e a vítima fica ali se debatendo, tentando entender, sentindo uma dor que não dá para explicar para quem não passou por isso. É extremamente confuso o que acontece nessa etapa, até porque a vítima ficou acreditando que o tratamento de silêncio ia ser sempre desse jeito, então o descarte não chegaria. Seria resolvido assim, ia ser ruim, pisaria em ovos e aí voltaria, ruim, pisaria em ovos, voltaria, até que venha o descarte. E essa dor avassaladora é imprevisível quanto tempo isso dura para a pessoa, até porque esses descartes que são pequenos, muitas vezes o narcisista
quebra um pouco isso e acaba se comunicando um pouco, mas ele já tem uma outra fonte de suprimento, ele aparece com outra pessoa, mas ele tenta ainda manter uma amizade, ele quer manter uma amizade, a pessoa fica pendurada, a pessoa fica, ela ainda tem alguma forma ali de acesso, o que é extremamente desgastante, degradante para a pessoa, faz com que ela se sinta muito mal. Muitas vezes ela tenta ali a todo custo reatar esse relacionamento e se submete a coisas que são extremamente humilhantes. Junto com os descarte, na maioria das vezes, vem a difamação. O narcisista, para manter a sua imagem de pessoa maravilhosa, ele destrói a imagem da vítima e tudo aquilo que a vítima confiou lá atrás, principalmente no isolamento, onde a vítima é levada a acreditar que as pessoas são ruins, que as pessoas não são legais. Ela contou também muita coisa, ele tirou muita coisa dela. Então agora ele inverte e aí ele projeta também tudo que existe de ruim e todas as coisas que ele sabe sobre a vítima, ele projeta também. E ele coloca como se a vítima tivesse feito com ele. Ela é louca, ela me persegue, isso é um relacionamento abusivo, eu estou sendo manipulado. E ele coloca para as pessoas coisas que a vítima acabou falando, que ela acabou soltando, mas dentro de um contexto de manipulação. É uma etapa extremamente desgastante que vai fazer com que a vítima fique tentando se justificar, tentando falar, mas normalmente isso é em vão. Por incrível que pareça, depois de tudo isso, o narcisista ainda vai tentar puxar essa pessoa de volta no hoovering. Ele volta quando a vítima tá minimamente refeita, quando a vida dela caminhou um pouco, ele vai tentar puxar essa pessoa de volta. E normalmente ele faz isso com o pretexto de que agora, finalmente, ele percebeu que ele estava diante de uma pessoa ótima e ele quer uma outra chance e ele vai ser uma pessoa melhor. Durante todo esse tempo ele refletiu e a pessoa com que ele se envolveu não era nada daquilo e o tempo fez com que ele percebesse. E muitas vezes a vítima cai. É comum a vítima cair. E quando a vítima acredita nisso, quando ela entra de novo no relacionamento, quando ela volta para o ciclo, ela passa por tudo muito rápido. Ela passa pelo love bomb, nisso ela é isolada de novo, aí ela passa pelo gaslighting, tratamento de silêncio, manipulação e ela vai ser descartada de novo. É inevitável e é muito rápido. Quando vem esse descarte maior, um grande descarte, que normalmente acontece depois de vários pequenos descartes, apesar de que a pessoa não tem noção de que ela está vivendo um pequeno descarte, é muito doloroso. É uma experiência realmente que não dá para explicar. Por isso que a gente reforça tanto a importância de fechar as portas, de entender sobre o ciclo, de entender sobre si mesmo. Aqui eu tentei fazer um apanhado, ficou um vídeo longo, fazer um apanhado de como isso acontece, de como é que funcionam as etapas, do que mais você provavelmente vai ouvir em cada uma delas. É super complexo, não é uma coisa que você consegue colocar rapidinho assim num vídeo. Eu tentei falar o mais breve possível, mas a gente está falando de uma história de uma vida que muitas vezes a pessoa passa um mês e ela tem a vida detonada e às vezes ela passa a vida inteira presa nisso. E quando a pessoa passa um mês, às vezes significa que ela não vai conseguir refazer o resto da vida dela. Pode ser que ela não consiga se relacionar com mais ninguém depois disso. Então é uma experiência que ela é tão encavalada, né? As etapas são tão encavaladas e elas são tão intensas que é muito importante você entender aonde você pode estar para que você possa procurar ajuda, para que você possa tentar sair e talvez se antecipar, de repente você abrir uma janela e escapar, né? De repente não vivenciar todo o resto, não precisar vivenciar todo o resto, porque a coisa mais comum é a pessoa ficar em looping, vivendo várias vezes as mesmas etapas. Isso aqui é uma ferramenta, né? São ferramentas que eu coloco aqui para que vocês possam, sei lá, de repente encontrar cada um dentro do coração de vocês, da mente de vocês, formas de escapar disso. Eu espero de verdade que vocês consigam buscar ajuda efetiva, ajuda psicológica, ajuda médica se você se perceber nesse tipo de situação. Sempre que eu coloco um vídeo novo aqui, no final eu coloco o clipe do livro Quem Conta Essa História. E o livro, ele é justamente isso, né? Mostrando como é que são as etapas nesta ordem e mostra a visão de vítima e abusador contando a mesma história, né? São vários contos que acontecem ali. Quem ainda não leu, de verdade eu recomendo que leia, porque é uma outra ferramenta para que você possa
de repente se identificar. Ou não, se você não se identificar, vai ser maravilhoso. Se você falar, cara, isso não acontece comigo, vai ser maravilhoso. De repente, isso vira um instrumento para que você não caia nesse tipo de coisa. Mas se você se identificar, para que você tenha insights, para que você tenha saídas, para que você olhe e você entenda como funciona, para que você possa sair. Sair desse tipo de ciclo, sair desse tipo de experiência não é fácil, mas é possível. Desde que você tenha calma, que você tenha suporte, que você tenha lucidez e principalmente que você tenha vontade. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.